Olá, alunos do nono ano, sejam muito bem-vindos ao ano de 2021. Nós estamos agora iniciando por aqui, as nossas atividades pela Rede Municipal de Ensino, dando continuidade às atividades de maneira remota, assim como nós fizemos no ano passado. Secretaria Municipal de Educação, esse ano aprimorando um pouco mais, além de trabalhar com os PETs, com esse material produzido pelo Estado, a partir desse ano, vocês terão o acompanhamento específico dos professores de sua escola, tá? Então, tendo aí maiores dificuldades, aparecendo as dúvidas, tá? Vocês podem entrar em contato direto com a escola, diretamente com seus professores, tá? E solucionando essas dúvidas por aí. Bom, para iniciarmos bem esse ano, já de maneira organizada, segue aqui uma sugestão para que vocês possam se manter bem aí com esse ambiente escolar. Tá? Primeiramente, para sua organização, é importante que vocês organizem bem o seu ambiente de estudo, tá? Seja um ambiente arejado, com janelas abertas, limpo, tá? Um ambiente de preferência silencioso, sem as interferências externas, como barulho de televisão, bichos, barulho da rua e da própria movimentação da casa. Tá? Então é importante que isso esteja bem organizado aí para que vocês possam se dar bem com os estudos. Tá? Com relação aos horários de estudo, também é interessante vocês se organizarem, tá? Para não ter que estudar. Um dia estuda às 8 horas da manhã, o outro dia às 11 horas da noite, o outro dia às 5 da tarde, fica 2, 3 dias, uma semana sem estudar, depois senta e faz as atividades todas de uma vez, tá? É importante vocês terem uma rotina, terem disciplina de estudo, tá? Ter uma rotina como se vocês fossem para a escola. Eu estudo, eu tenho aula todo dia de 7 às 11h30 da manhã, você iria para a escola nesse horário. Então, em casa, vocês também organizem um horário para que vocês possam estudar todos os dias no mesmo horário. Tá? Tem ali uma mesa organizada com os seus materiais que vocês já vão precisar, já leva ali para aquele ambiente e deixem na mesa, tá? Seu livro, seu computador, celular, o lápis, a borracha, deixa já um copo d'água para não ficar saindo a todo momento e para poder seguir a cada uma das aulas que os professores estão disponibilizando aqui por este canal ou para seguir as orientações dos professores da sua escola. Tá? Eu vou estar aqui semanalmente falando com vocês, fazendo comentários das atividades, fazendo uma breve explicação sobre as atividades, e os seus professores, diretamente da sua escola, com contato direto com vocês, tá? Vão acompanhar vocês para solucionar as suas dúvidas. Esse contato pode se dar por meio de telefone, por meio de WhatsApp, ou por meio de outras tecnologias que a escola optar e combinar aí com vocês, tá? E aí segue aqui uma pergunta: eu preciso ir na escola para buscar a minha apostila, esse PET, para ter esse material impresso? Lembre-se que nós estamos em pleno período de pandemia, né? Então manter esse distanciamento, esse afastamento social é muito importante nesse momento. Então, quanto menos você ou os seus familiares saírem de casa, melhor. Tá? Hoje nós temos tecnologia, todo mundo tem um aparelho telefônico, um celular, tem um computador, tem internet em casa, pelo menos a maioria das pessoas tem. Então, se você tem esses recursos, tá? Basta você entrar lá no site da prefeitura, digita lá no Google, tá? Alfenas Educa. Simples assim, coloca Alfenas Educa e você vai ser direcionado para a primeira página do Google, da Secretaria da Educação. Você encontra lá o nono ano, clica no nono ano e você vai baixar a sua apostila, o seu PET 2021 em PDF, tá? Você vai ter isso no computador ou no próprio celular, você vai acompanhando, passando as aulas ali no celular, tá? Esse PET, e aí as respostas você pode fazer no caderno, como se você estivesse na sala de aula, exatamente assim.
tá? Você vai fazendo na ordem, como é que está ali, não precisa copiar as perguntas, somente as respostas, tá? Coloca ali, semana 1, respostas, tá? E depois, quando a sua escola, quando o seu professor solicitar, o material já vai estar prontinho ali para você entregar na escola. Agora, se em último caso, se você não tem nenhum desses recursos, tá? Você não tem internet, não tem computador, não tem celular, aí sim a escola vai disponibilizar isso aí para vocês, tá? Isso aí é uma sugestão para facilitar a vida de vocês neste ano de 2021. Muito bem, nós vamos aqui para o tema da nossa aula de hoje, né? Nós vamos diretamente aí para a apostila, pedir para vocês que peguem a apostila aí já na página, se não me engano, na página 2, tá? Isso aí na página 2, tá? Nós temos aí o nosso PET, a aula da semana 1, né, que vem tratar aí da análise linguística, da semiótica, como é o tema que está sendo colocado aí. E o tema da aula de hoje é modalização. Nós estamos aqui fazendo uma retrospectiva, lembrando um pouco, porque você já viu esse tema no ano passado, no 7º ano, sobre modalização. A gente vai fazer uma retrospectiva rapidinho aqui, tá? Para relembrar vocês do que é isso, tá? Então, modalização, os modalizadores, tá? As nossas ações de comunicação, elas são sempre medidas por intenções, para explicitar certeza, para expressar uma ideia de dúvida, uma obrigatoriedade, para expressar sentimentos e outras coisas, tá? Então, quando isso aparece dentro de um texto, isso a gente diz que são os modalizadores. Quando a gente já estudou em outros momentos aí, por exemplo, um tipo de texto, uma reportagem jornalística, por exemplo. Se eu venho aqui no jornal, eu pego um jornal, na maior parte dos momentos que eu vou encontrar aqui, eu vou encontrar reportagens, né? Nas reportagens, os jornalistas, eles procuram escrever sem expressar o seu ponto de vista, sem expressar a sua opinião. Por quê? Porque cabe ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte, a pessoa que está do outro lado, cabe a ela ler o texto e chegar às suas conclusões, tá? Então, se você já leu o texto e encontrou as suas conclusões, aí cabe ao leitor encontrar as suas conclusões, não ao jornalista. Mas em determinados tipos de texto que a gente vai ter na televisão ou no próprio jornal, em alguns momentos o próprio jornalista, ou é intencional do próprio tipo de texto, que ele apresente opinião. Então, os recursos que são utilizados para apresentar opinião, né, são os adjetivos, os advérbios, os verbos. Então, são elementos que servem para a gente expressar a nossa opinião. Tá? Nós vamos ver aqui um breve texto, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Sobre modalizadores. O que são os modalizadores? Tá? Então, a gente vai observar aí, né, se aparecer texto, tá? Às vezes a internet fica um pouco lenta e demora para aparecer, né? Então, a gente vai observar aqui os modalizadores, né? Ora, o que é modalização? A modalização é um conceito advindo da ciência linguística para definir mecanismos discursivos que apresentam a função de manifestar o posicionamento do enunciador, ou seja, de quem escreve, em relação àquilo que é dito. Por não ser de forma geral, um modelizador é um elemento gramatical, né, por meio do qual o enunciador, ou seja, quem escreve, revela alguma atitude relativo aos conceitos daquilo que ele mesmo enuncia, tá? Ou seja, em outras palavras, é quando quem escreve está colocando o seu ponto de vista a respeito daquilo que ele quer dizer, tá ok? Vamos ver aqui num texto da nossa apostila, voltando aqui à nossa apostila, aí na página 3, tá? Um relato de viagem. É até interessante o texto, eu vou ler um trecho do texto, não vou ler o texto inteiro, tá?
para não alongar muito esse vídeo, mas depois vocês podem ler o texto inteiro, vocês vão ver que é bastante interessante. É um relato de uma viagem, Bonjour l'amour, né? Quer dizer, está escrito aí em francês, bom dia, amor, né? Veja bem, eu vou lendo nesses 2 parágrafos que eu vou ler aqui com vocês, a gente vai observar como é que a Marta Medeiros, que escreveu o texto, ela coloca alguns textos num tom bastante crítico, né? Bastante crítico quer dizer que ela está expressando o seu ponto de vista em determinados momentos, e esse ponto de vista é expresso por determinadas palavras, pela repetição de algumas palavras, repetição constante, pelo uso de alguns advérbios e determinados tipos de expressões. Tá? Nesses 2 parágrafos, eu vou ajudar vocês a entender, a enxergar isso dentro do texto, e depois vocês continuam lendo o restante do texto e observem onde, em outros momentos, ela utilizou esses mesmos recursos aí dos modelizadores, tá bem? Vamos à leitura do texto, então. Próxima parada, Barcelona. Pegamos um voo e tudo voltou a dar certo. Estávamos em plena lua de mel. Ao aterrissar, fomos à esteira das bagagens e ficamos, esperando, 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 e esperando estaríamos até hoje. Nada das nossas malas. Registramos o sumiço e nos despacharam para o hotel. Quando encontrarmos, se encontrarmos, serão entregues. Foi o que nos disseram em catalão. Que ótimo. Eu não tinha nenhum kit de primeiros socorros na minha mochila. Veja bem, só nesse primeiro parágrafo, quantos momentos aí a gente tem ironia, né? Tem a repetição de palavras aí na segunda linha para indicar uma certa ideia de desespero, que ficou esperando muito tempo e nada da mala chegar. Depois, a gente tem aí na penúltima linha desse 4º parágrafo aqui, né? Quando encontrarmos, vejam a resposta que o pessoal do hotel dá para eles, né? Quando encontrarmos e se encontrarmos, elas serão entregues, né? Foi o que disseram para eles, né? Veja bem, que trechos como esses que estão colocando aqui, né, das repetições do esperando, eles não acharam a bagagem e ficaram esperando, esperando, esperando. Quer dizer, que eles devem ter ficado horas ali esperando e nada, e ninguém dava nenhuma resposta. Quando continua o texto aqui, eles dizem assim, ó, a autora coloca, nada das nossas malas. Registramos o sumiço e nos despacharam para o hotel. Veja o próprio uso da palavra despachar, o uso do verbo aqui. Você não despacha pessoas, você despacha mala, despacha coisas que serão entregues, né? E eles não foram conduzidos de maneira educada, de maneira civilizadas para o hotel. Eles foram simplesmente despachados como se fosse uma mala, como se fosse uma coisa qualquer, né? Então, todos esses recursos de uso de verbos, de repetição, dessa expressão, o que ótimo, assim, são uso de palavras e expressões que estão servindo aqui muito claramente para expressar uma ideia de contragosto, de crítica. Então, esses são o que a gente pode chamar de modelizadores. Tá? Continuando aí mais um pouquinho da leitura, no 2º parágrafo, passamos o dia perambulando pelas ramblas com a roupa do corpo. Vejam bem, um tom crítico aqui. Passou o dia perambulando pelas ruas lá daquele local com as roupas do corpo, porque não tinha nenhuma mala, não tinha como trocar de roupa, não tinha dinheiro, estava tudo na mala, né? Dinheiro certamente tinha, porque ele comprou alguma coisa aqui, né? Compramos escovas de dente, pasta, desodorante e umas camisetas para quebrar o galho, caso o pior acontecesse. Voltamos à tardinha para o hotel e nada ainda das malas. Antes de sair para o jantar com a mesma roupa imunda, aleluia, elas chegaram. Vejam bem, aqui no finalzinho, né? Antes de sair para o jantar com a mesma roupa imunda, olha a ideia de desespero, de sofrimento que está nessas pessoas. Saíram para fazer uma viagem e encontraram uma série de problemas. E, aleluia, chegaram. Esse aleluia, outra pessoa, nossa, graças a Deus, as nossas malas chegou, agora a gente pode ficar mais calmo, né? Só mais uma linhazinha do 3º parágrafo. É uma experiência
que nos faz avaliar o que realmente tem importância. Veja bem essa palavra que está em destaque aqui, o realmente. Se a gente fizer a leitura dessa mesma frase aqui, sem essa palavra realmente, olha, é uma experiência que nos faz avaliar o que realmente tem importância na vida. Agora, a leitura sem a palavra. É uma experiência que nos faz avaliar o que tem importância na vida. Veja bem como é que esse realmente, ele realça, dá uma ideia do que realmente tem importância na vida. As outras coisas pode até ser secundária, mas isso é o que realmente importa na vida. Tá? Mais um modalizador aqui. Continuando na leitura do texto, depois vocês fazem com mais tranquilidade, se precisar, leiam 1, 2, 3 vezes para entender bem esse uso desse recurso dos modalizadores. Tá? Aí nós vamos às questões. Na primeira pergunta, a modalização pode ser compreendida como uma forma de o enunciador, ou seja, de quem escreve, expressar a sua atitude em relação ao que ele mesmo enuncia. Aí no trecho que eu acabei de ler lá atrás, é uma experiência que nos faz o que realmente tem importância na vida, por exemplo. Esse advérbio realmente, que eu acabei de comentar com vocês lá atrás, mostra que a enunciadora insiste sobre a validade do que acabou de dizer. Localize outros elementos de palavras e locuções que, em sua opinião, são empregadas na modalização, destacando os efeitos e sentido que provoca. Eu li vários com vocês lá naquele primeiro parágrafo. Vocês podem continuar a leitura do texto e identificar outros no decorrer do texto. Tá? Na segunda questão, os advérbios e locuções adverbiais têm um papel fundamental no relato da viagem, pois, além da modalização, essas palavras e locuções são responsáveis pela expressão de circunstâncias. Circunstância de tempo, de negação, de dúvida, de certeza. Tá? É isso, para isso que servem os advérbios. Aí você vai voltar lá no texto e vai localizar esses advérbios ou expressão, tá? Que estão expressando advérbio de dúvida, né? Talvez, né? Um advérbio de negação, não, um advérbio de tempo, hoje, amanhã. Onde que tem essas expressões lá no texto? Vai lá, copia isso e coloca nesse trechinho aí, tá bem? Questão número 3, finalmente, filé mignon da viagem, deve estar nos trechos mais para baixo lá que eu não li junto com vocês, mas vocês vão voltar e fazer essa leitura, tá? Essa expressão, filé mignon da viagem. Que figuras de linguagem constituem os termos em destaque? Qual o efeito de sentido que ela provoca? Tá? Pensa principalmente aqui no efeito de sentido. Filé mignon, né? A gente pega aí uma parte, né? Filé mignon é uma parte de um todo. O filé mignon é a parte mais importante, mais gostosa da carne, né? Então, esse filé mignon da viagem, o que significa isso? Né? É o quê? Né? Seria a parte mais importante da viagem, a parte mais gostosa. Eles conseguiram aproveitar ou não? Né? Porque nós temos uma metáfora, que é uma transferência de ideias. Tá? Então, é a figura de linguagem que está em destaque aqui. E na questão número 4, não nos restou outra alternativa a não ser voltar para o carro e sair para Saint-Tropez. Vida dura, ó, vida dura. Eles estão em viagem, né? Curtindo, e diz a expressão vida dura. É realmente vida dura? Aí você vai entender direitinho lá, se realmente é vida dura porque eles estão em viagem, estão curtindo, ou se é vida dura porque eles passaram por aquele sofrimento. Tá? Joguei a dúvida aí para você. E a questão número 5, no trecho. Veio nos atender uma senhora de uns bem vividos 130 anos. Imagina, né? Uns bem vividos 130 anos. Ofereceu para nós o seu melhor quarto, no terceiro andar, milhões de metros quadrados de frente para o mar. Poderíamos ter dado uma festa de Réveillon dentro do aposento. É incorreto afirmar. Veja bem, nesse trecho aí, quanta coisa que tem a expressão da opinião, né? Uma senhora de uns bem-vividos 130 anos, né? Você conhece alguma pessoa de 130 anos, bem-vividos, que ainda esteja em condições de trabalho, né? Ela ofereceu para nós o seu melhor quarto, onde? No terceiro andar, milhões de metros quadrados de frente para o mar, né? Poderíamos ter dado uma festa de Réveillon dentro do aposento. Uma festa de Réveillon
você faz aí, não faz para 2, 3 pessoas, você faz para 20, 30, 40 pessoas, né? O aposento deveria ser enorme, né? Ou não, né? Aí você vem as questões. Há exagero na descrição ao falar da idade da senhora, do tamanho do quarto e ao afirmar que é possível comemorar nele o Réveillon, que, de modo geral, conota um evento grandioso. A senhora deveria ter bastante idade, o quarto deveria ser bem grande, mas não literalmente nas proporções informadas, será? O exagero empregado pela enunciadora constitui uma figura de linguagem chamada hipérbole. É isso aí, hipérbole é um exagero, tá? Quando diz uma coisa que é realmente muito exagerada. Será que está acontecendo essa figura, ocorrendo essa figura de linguagens aí? Tá? E na letra D, o modo como a enunciadora faz a sua descrição pode ser definida como aquela que representa a realidade tal qual ela é, ou seja, sem a influência dos sentimentos ou pensamentos. Tá bem? Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje, o tema modelizadores, modelização, tá? Releiam o texto com bastante tranquilidade, façam as atividades e na semana que vem a gente se encontra de novo, a gente vai falar sobre texto argumentativo. Bastante interessante esse tema, tá? Texto argumentativo. Já tivemos algumas argumentações aqui, quando se coloca os modelizadores, e a gente vai ver especificamente sobre isso na semana que vem, tá? Um abraço para vocês, aproveitem, façam as suas atividades com bastante tranquilidade e, na dúvida, recorram aos seus professores na escola, tá? Um abraço e até a semana que vem.